Fala, gente! Estamos aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos no Café com Líderes, o poder das conexões, com mais um podcast. E hoje, muito mais do que especial. A gente vai fazer a parte 2 do meu grande amigo André Kloss, que está hoje presente aqui, acompanhado da esposa Magliane. Quem diria que estaríamos aqui hoje, hein? Que bom que Deus fez com nós esse encontro novamente. E hoje a gente vai especificar um pouco mais sobre a causa do Benjamin, que é esse aqui, ó. Já viram no meu Instagram, já viram no podcast, já viram aqui no Café com Líderes. Tiveram um pouquinho, a gente fez uns 20 minutos, meia hora da outra vez para entender, mas como tiveram muitas pessoas querendo saber mais, e a gente espera que aí desse lado tenha um empresário que possa nos ajudar, a gente vai esticar um pouquinho mais com detalhes hoje. Primeiro, sejam muito bem-vindos, André, mais uma vez. Não posso deixar de apertar tua mão, como todas as vezes. Obrigado, meu irmão. Magli, muito obrigado de estar aqui, tá? É um Imagina. prazer te receber aqui. Então, hoje, vamos dar início à entrevista aqui com meus amigos. André, me conta a parte direta que a gente precisa hoje. Depois a gente vai para os detalhes da causa. Mas o que a gente precisa hoje? Tá bom, Rafa. Primeiro, queria agradecer vocês novamente, né? Por abrir as portas para mim, para minha esposa, para nossa família. Agradecer a Deus por dar a oportunidade de ter conhecido o Café com Líderes, Poder da Conexão. Deus tem te usado para me trazer até aqui. Então, primeiro, agradecer. A gente tem que ser muito grato de Deus nos direcionar. E se hoje eu e minha esposa estamos aqui sentados, é porque é da vontade dele. Então, vocês têm sido ferramenta. Então, Amém. agradecer vocês. Sobre o Benjamin, hoje a gente queria falar muito sobre o tratamento, pessoal. Sobre o que esse tratamento tem o poder de fazer, como chegar até lá, qual o valor e o que a gente está precisando, né? Além do quanto que falta, do dinheiro, porque tem tudo uma estrutura familiar para isso acontecer, né? Além de nós irmos para o México, a filha mais velha vai ficar, os avós vão ficar, e milhares de pessoas torcendo para esse tratamento dar certo, e vai dar certo, né? Então, o tratamento basicamente se chama Cytotron, é o nome da máquina do tratamento. Que veio, desculpa te atrapalhar, que veio através do filme. Do filme Os Dois Hemisférios de Luca, que Isso. está na Netflix. Então, se você quiser conhecer o tratamento, vai lá na Netflix e coloca Os Dois Hemisférios de Luca. Você vai entender exatamente como se trata, mas a gente vai tentar explicar um pouquinho agora, eu e minha esposa juntos. E esse tratamento, após a gente ver o filme, a gente começou a buscar conhecimento e se realmente havia pessoas que tinham ido até o México ou até a Índia, que foi lá que surgiu, para quem não sabe, foi na Índia. Não tem a ver com o México, na verdade. O México, ele foi a segunda parte, foi a mãe lutando. Ah, entendi. A mãe Entendi. vai até a Índia, faz o tratamento e depois ela luta para trazer a máquina para o México. Entendi. E ela consegue. Então hoje temos no México e na Índia. Como para nós, sul-americanos, é mais perto ir no México, Sim. mas existe uma possibilidade que na hora de comparar orçamentos, mesmo que a Índia seja um pouco mais longe, talvez compense ir na Índia. Em termos, tu diz, de faturamento financeiro. Financeiro, essas coisas. Mas a prioridade é o mais perto, até para o Benjamin não judiar muitas horas de viagem, né? Entendi. Mas, então, voltando a falar do tratamento, esse tratamento são 28 dias, Rafa. São 28 dias onde a nossa esperança, a nossa fé vai ser depositada ali, claro, em Deus em primeiro lugar, mas no momento que o nosso filho entrar naquela máquina, no primeiro minuto ali, eu acho que começa a realização de um sonho, né, mãe? Quero agradecer o convite, Capaz, tá em né, casa. também. Não é tão fácil, estar os dois aqui ao mesmo tempo, mas a gente entende que sempre é bom agregar o quanto mais de informações e às vezes um ou outro completa, né, nesse momento. Claro, com certeza. Sobre o tratamento, a gente inclusive também está num grupo de mais de 200, 300 famílias brasileiras, enfim, que já foram, algumas já foram, outras estão indo, até para que todo mundo se ajudar nesse sentido, como faz para ir, se tem dado certo. Então, inúmeras crianças
que tiveram atrofia, paralisia, afogamento. Então, esse tratamento é para uma regeneração neurológica ali muito grande, diferente de qualquer outro tratamento que se tenha Imagino. de antemão, sabe, da medicina tradicional. Esse E tem grupo dado Desculpa, resultados. esse grupo também ajuda muito a fomentar informações sobre, para Total. ajudar outros pais, acredito eu, né? Total. A gente Total. tem um grupo de FIRES, né, da Síndrome do Bem, inclusive. São poucas que a gente achou, umas 15 famílias, algumas dos Estados Unidos, Portugal e do Brasil. E ali a gente consegue trocar essas informações, que como é uma síndrome extremamente rara, não importa se é lá nos Estados Unidos, eles também não sabem o que fazer. Eles não Entendi. sabem o porquê, né, a causa. Então, isso vem nos ajudando, conforme a gente vai conhecendo mais, a gente vai conhecendo novos tratamentos e vai conseguindo planejar até por mais tempo, mais tratamentos para o Benjamin, Entendi, né? entendi. E Então, desse grupo que vocês têm, dessas pessoas para estar fomentando informações sobre, né? Alguma dessas crianças tem realmente o mesmo problema dele no grau e foram? então, nenhuma tem a síndrome de Do Fires, Entendi. mas muitas têm problemas neurológicos Extremos, diversas extremos, né? síndromes. Síndromes raras, síndromes, pessoas com, enfim, Até paralisia, né? até Que é algo paralisia. que nunca se teve, né? Que nunca falou, nunca andou. Muitas Entendi. crianças que não andam, que não falam, muito, E, assim, e uma situação mais difícil que a do Benjamin ainda, e estão indo para lá e estão voltando com vitórias. O que seriam vitória. vitórias? A minha filha não caminhava nem os pezinhos no chão. Hoje ela já consegue botar os pezinhos e fazer o Isso movimento aí de já é uma andar. vitória gigantesca, né? Imagina para um Uau! pai a felicidade que nunca viu o filho caminhar, conseguir ver ele apoiar os pezinhos. Meu Deus, Falar, imagino. falar, Crianças que falar, nunca gente. falaram. Falar. Então, assim, Vários que nunca falaram, voltando falando. então a gente entende que o propósito de Deus através dessa máquina, claro que cada um vai ter a recuperação que o organismo, uns vão ter melhoras mais significativas, de repente outros não. Sim, o nível O é de acordo com o nível, corpo suporta, né? Cada um exatamente. age de um jeito, É né? como um É, bebê, a gente vibra com qualquer avanço, com Sim. os primeiros passos, com a tirar as fraldas, com não babar. Então, a gente trabalha com desde o pequeno avanço, que é um grande avanço para uma família típica, quanto a esses que são considerados milagres Sim. diante da hoje, medicina. hoje para nós, um dos sonhos é que o Benjamin consiga ir no banheiro e não precisa usar fraldas, né? Imagina você, um menino de 14 anos, usando fraldas, porque não tem um entendimento neurológico de ir ao banheiro. Então, hoje, para nós, se ele voltar de lá e ele entender que ele precisa usar o banheiro para fazer a necessidade deles, glória a Deus, Já valeu já toda a valeu viagem. tudo. E o fato de Então, falar, né? o nosso sonho realmente é que ele É. consiga responder, né, a comandos, né, filho, tá entendendo? Sim, não, tá com fome, tá com dor, tá com sede, que é hoje o que mais nos angustia, né? Saber o que ele tá com frio, tá com calor. Isso é muito difícil para pais, né? E isso ele é totalmente neurológico, né? Totalmente neurológico. Foi uma atrofia devido ao coma, devido à sequela da doença, né? As múltiplas As múltiplas convulsões que ele ficou por convulsões. 26 dias tendo, né? Então, assim, gente, esse tratamento nos dá uma grande esperança no qual a gente ainda não teve. Então, a importância de a gente conseguir esse valor, a importância de estar indo até o México, a importância de poder compartilhar isso com futuros outras pais, famílias. com outras famílias, sabe? Eu acho que isso que vai acontecer com o Benjamin e de repente aconteceu com umas 15 ou 20 crianças brasileiras que já estiveram lá. Faz parte, cada um vai usar isso como quer. Tem uns que vão lá, vão curar seu filho e para eles acabou a história ali. E para nós não, a gente entende que a gente vai continuar esse legado, se Deus quiser, com o Benjamin curado, mas continuando a ajudar pais atípicos, continuando a ajudar pessoas, porque é para isso que a gente está aqui, para servir e ajudar. E aí vem um projeto no nosso coração depois, né, Rafa, que é fazer algum canal, algum Instagram, para mostrar para essas pessoas o que elas precisam fazer para buscar esses recursos, como elas precisam se capacitar através de uma rede social, investir num bom aparelho, porque às vezes as pessoas acham que
pelo fato de você precisar ajuda, você não pode ter nada de bom. Ah, com certeza. Isso Senão- eu imagino. Você não pode ter um celular bom, você não pode ter um carro bom, você não pode estar com uma roupa boa, você tem que estar sempre sofrendo mal e se humilhando. E não, pelo contrário, você é filho de Deus, você merece o melhor dessa terra. Já não basta o sofrimento que você tem com seu filho. Então, tudo que você tem direito de buscar, você tem que buscar e lutar, né? Eu e minha esposa, desde o começo, a gente foi orientado a buscar ajuda. E no começo foi muito difícil. É muito difícil porque tu não sabe falar na frente da câmera, tu tem vergonha de, e agora vou ter que falar E até explicar a própria síndrome, né? Que hoje, fazem 5 anos, a gente tem um nível de conhecimento de tratamentos do Benjamin e do que ele precisa muito diferente lá do início, né? Sim, se tivesse todo o suporte que tem É. hoje, Hoje. todo o entendimento que tem Total. hoje, talvez a luta teria Aí sido as pessoas, diferente, tem né? pessoas que olham assim, ah, mas ainda? Claro, agora sim, porque agora sim a gente tem um conhecimento, tem um acesso muito mais de coisas melhores do que ele precisa, né? Para não ficar naquele paliativo. Sim. É. Não, e uma coisa que eu como amigo pessoal, acompanho há muito tempo, né? Que eu gostaria de frisar aqui pra todo mundo que tá assistindo também, que o André acabou de falar, a gente não vai parar depois, mesmo se conseguir e tal. Cara, pra quem foi pra sinaleira, Hum. pra quem foi pedir de porta em porta, pra quem vai de cartazinho, pra quem vai panfletear na rua, Quem já Catou catou latinha. quem latinha. já catou tapinha. latinha pra fazer o tratamento do filho, É. a gente não tem como almejar até onde a gente vai por um filho, né? É. Eu nunca tive essa experiência, infelizmente, de ser pai, assim. Mas eu tenho um irmão que eu criei, eu amo crianças e tal. Sempre fui muito rodeado. Mas eu nunca vou conseguir ter a sensação que vocês têm de ser pais. E muito menos da luta que vocês estão tendo. A última conversa que a gente teve lá na casa de vocês, enquanto estava trabalhando, eu conversei com o André, quando a gente foi almoçar. Cara, como que vocês conseguem até hoje suportar? E pior ainda, como esse menino tá aguentando tão forte essa luta? Não tem explicação se não foi aquilo que tu me falou, Rafa. É Deus na vida, porque não tem explicação. Porque por tudo que ele já passou, não foi nada fácil. Por dores, por sentimentos, por coisas internas, com complicações, com luta de vocês, com às vezes o financeiro baixo, e tu sabendo que tu pode fazer uma mais, tu fica meio. Como que vocês passam por isso? A minha maior curiosidade, não curiosidade, é até um pouco de preocupação se por ser amigo pessoal, sabe? Tipo, Uhum. da onde vem tanta força, assim? É lindo de ver a luta de vocês por isso, sabe? Então, Rafa, eu costumo dizer que é o pior dos piores a gente passa em off. O pior dos piores a gente não vai para rede social. As lutas, as dores, o sofrimento da minha esposa, as noites sem dormir. São inúmeras noites sem dormir, A gente tá principalmente. desde domingo sem dormir. São Ele noites. internou agora domingo. Então, assim, a maioria das dores e sofrimentos são dentro do nosso quarto, clamando a Deus, ou são chorando dentro do carro em algum momento fora daquele lugar, ou é olhando para o Benjamin e dizendo: pô, filho, eu daria tudo para trocar contigo. O Benjamin realmente ele é um menino que, com tudo isso que ele passa, ele consegue sorrir, ele consegue demonstrar amor, ele consegue ser uma criança barra adolescente hoje já, que não desiste, né? Como que ele não desiste, não sei. Tá com 14? 14, faz 14. 5 anos e meio. Então, assim, se eu e minha esposa hoje estamos juntos, primeiro é Deus, como eu te falei, e segundo é porque eu e ela, a todo momento, teve que se perdoar. A gente teve que se perdoar nesse processo muito. Foi muita dificuldade financeira, dificuldade como casal, emocional, pessoas se envolvendo aonde não tem que se envolver, atrapalhando a gente, né? Então você pensa, você tem uma dor de um filho que era perfeito, do dia para a noite volta diferente. E aí você tem que começar uma vida nova, sem poder trabalhar, sem poder ter vida social, sem poder ter o teu momento íntimo com a tua esposa. Cara, praticamente sim, até é difícil falar essa palavra, assim, a nossa vida foi ao inferno, assim, nós descemos muito no buraco, muito no fundo, sabe? Ela, como eu disse, chegou a ficar careca para não sair de perto do Benjamin. A nossa parte física e emocional foi por água abaixo.
E para hoje a gente tá aqui, levou muito tempo pra gente entender que pro Benjamin recuperar, eu e ela tínhamos que estar Pra unidos, gente poder exigir bens. que ele fique bem, a gente A precisou base entender. tinha que estar firme, né? A gente precisou entender que tem que estar bem. A gente não tem nem tempo de estar pensando nos nossos próprios problemas pessoais. Não tem tempo. Tem a terapia, a gente tem que fazer campanha, tem que trabalhar, tem que cuidar dele, quem vai dormir, ó. Então, assim, o André, o marido, também muito presente. Muito presente. Eu tava, antes de vir, né? Eu ganhei que nem ele falou, né? Dia de Um dia princesa. de princesa. Não, Magri, tu vai. E um grande amiga nossa, né? Cedeu o espaço dela para cuidar de mim um pouco. E eu tava conversando com uma delas e ela falou: Olha, o meu marido me abandonou. Eu tive câncer e ele me abandonou, me ignorou, foi embora. Então, isso é muito mais comum do que se possa. Eu, dentro do hospital, vi muitas mães abandonadas dentro do hospital. Infelizmente, isso acontece muito. Não sei se é uma forma do homem da fuga, né? E, e o André, o que ele não fazia pelo bem quando bebê, hoje ele faz. Eu Até acho que mais não do que eu. é, eu acho que não é fuga. Eu acho que o homem que não tá pronto pra dor jamais vai estar pronto pro amor, É muito É difícil. forte, entendeu? né? É forte É. isso. Então, assim, infelizmente, não é tão comum se ter o pai do lado. Sim. E o André, eu não posso dizer assim que ele não está, ele não tem como. O André, ele tá o tempo todo junto para tudo. É para trocar a fralda, é para dar o banho, é para limpar o ouvido, é para fazer campanha, é para pagar as contas, é para o aluguel. Então, assim, não sei como ele consegue também. Então, e o perdão, ele, claro, ele já não é por mérito, a gente já dá porque pela graça a gente já Sim. foi. Mas é por muito do que ele é como pai, como homem, como marido. Então, ninguém é perfeito. Mas a gente teve que olhar muito para o outro no dia a dia, o que pesa, né? O que um faz ali, tá fazendo pelo filho, pelos filhos, pela casa. E tocar ficha, porque a gente, que nem eu digo assim, meu Deus, todo mundo tinha que ver quando eu estiver assim de mau humor ou cansada, tinham que me abraçar e não me julgar, porque eu tenho todos os motivos do mundo, todos eu teria, né? Pra querer não levantar da cama, não olhar pra cara de ninguém e xingar, culpar o mundo inteiro, estar de mau humor. E às vezes as pessoas não me entendem. E às vezes é a gente que, com tudo que a gente vive, tem um entendimento de acalmar a pessoa, de dizer, ó, relaxa, calma. Ou às vezes até incomoda as pessoas, né? Pô, como é que eles têm um filho e estão aqui no salão, ou estão aqui fazendo Uber e estão dando glória a Deus e estão sorrindo? Elas não entendem. Porque às vezes as pessoas elas acham que a tua vida é por tu ter uma dor, um sofrimento, tu tem que estar vivendo sofrendo. E Tem que se não, afundar na tem que se dor. afundar na dor. E não é essa o que Deus quer. O que Deus quer de nós é que a gente busque, que a gente ore, que a gente haja. Oração é orar, são. Então tu tem que orar e agir. Então eu entendi que no momento que eu tinha que pedir a Deus a cura do meu filho, Deus vai abençoar sim, mas eu tenho que fazer a minha parte, né? O Porque dinheiro não senão a cai do gente céu. continua no deserto. A gente quer sair. E A gente dificulta quer mais sair. o processo todo. Dificulta mais. Exatamente. Mas, claro, isso não é algo que também que veio na nossa cabeça. A gente teve que se fundamentar muito dentro da igreja. Graças a Deus a gente achou uma é, 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 que, que o princípio da honra é muito grande, né? Que a nossa igreja é família do reino. E foi fundamental para nos dar uma base Espiritual. espiritual e psicológica também, É. sabe? Para dizer, para aplicar o versículo de que a tua felicidade vem do Senhor, em primeiro Sim. lugar. Então é muito fácil, né? Louvar a Deus, agradecer a Deus quando tá tudo bem. Quando tá tudo mal, o que tu faz? Te afasta da igreja? Te afasta de Deus? Então Aí tu começam não. os julgamentos, né? Então, e cadê aquela frase, aquele versículo? A felicidade vem do Senhor. Então é no momento difícil. A felicidade tem que vir dele. E outra coisa, Rafa, que a gente enfrenta muito, que é bom assim, até a gente falar porque o dinheiro,
as pessoas dizem assim, o dinheiro é um mal necessário. Cara, o dinheiro não é um mal necessário. O dinheiro é uma bênção, que todos trabalham porque precisam do dinheiro. E como você buscar isso de uma forma honesta, como você buscar isso através de doação, como você se capacita, nesse processo todo tem pessoas que elas não conseguem vibrar com as tuas conquistas. Por exemplo, quando nós tomamos um golpe e perdemos nosso carro, nós ficamos 9 meses no deserto, tendo que pagar R$ 100 todo dia o aluguel, num sandeiro muito velho, caindo aos pedaços, e eu fazendo Uber, e a minha esposa chorando que o irmão da igreja nos levou o carro. 9 meses. Porque tinha terapia, tinha consulta, tinha Nós não podia ficar viagem, sem não carro, tinha né? Que, como. na verdade, pra vocês hoje, um carro é a É ambulância do ambulância, Benjamin, né? Exatamente. Então, e o meu trabalho, eu sou Uber, né? Eu Sim, preciso de sim. um carro, né? Sim. Então, quando eu passei nesse deserto, ninguém foi lá bater na minha porta e dizer, tá precisando de alguma coisa. Eu fiquei de bico calado, matei no peito um erro que eu cometi e fui atrás. 9 meses depois, Deus abençoou. Hoje a gente tirou um carro zero. E com trabalho, luta, financiamento a morrer de vista, Mas mas vocês não podem não ter um Não carro tem como. zero, não pode Tem ter um como. carro que possa dar algum mas problema, tem né? pessoas que entendem que, olha ali, ó, o pessoal ali pede dinheiro, ajuda pro filho, mas tá de Tá de carro carro novo. novo. Não, e um carro com acessibilidade. Carro Porque alto. quando o Ben operou, por exemplo, ano passado, não tinha como viajar com um carro alugado. Não tem, eram 700 quilômetros. E o Benjamin, né, a maioria das vezes o Ben interna a cada 21 dias para receber uma medicação. Então, o Benjamin, ele Sempre constante, a cada constante 21 já dias. faz mais de 2 anos. O que ajudou ele muito a voltar a comer, ajudou no sistema imunológico dele total, a não ter nenhuma otite de repetição, a não ter infecção, febre, enfim, sustenta ele clinicamente muito bem. Então, o Benjamin, ele é sedado, ele sai debilitado. Então, assim, o André teve um problema de coluna muito grande ano passado, né? De hérnia. Era o Benjamin, eu tento tirar o Benjamin e ele de dentro de um carro baixo também. E tu ali, tu fazendo todo Não, tipo eu de... disse, Toda a força. André, a gente tem que dar um jeito. É. A gente não pode ficar preocupado, deixar de ter uma qualidade de vida porque os Que outros pensam. né? A gente precisa de um carro alto. Até porque na hora que vocês estão lá ajoelhados, passando a dificuldade, ninguém Não, pergunta. A gente Ninguém fez um procura, né? acordo com a pessoa que também tomou o golpe junto com o nosso carro. A gente Recebeu uma parte desse carro fez- roubado, né? E a gente deu de foi. entrada, né? Então, isso é uma das coisas que pais atípicos, eles precisam superar e a gente demorou para superar isso. Essa síndrome que a gente tem que ter tudo, tem que estar com a calça rasgada, o tênis furado. Cara, é muito difícil. É muito difícil que as pessoas, se eu sentar no shopping, tomar um sorvete e passar alguém, vão dizer, olha lá, ó. Cara, e depois que a gente botou isso na mão do senhor e a gente é correto com o dinheiro que a gente recebe, a gente vai lá, mostra no Instagram. Ó, pessoal, para quem ofertou, ó, tá dando aqui R$ 700 de medicação, fralda, lenço umedecido. Toda vez que eu vou na farmácia, eu posto nota. A gente paga nota, faz consulta particular. Gente, tá Não aqui a nota. precisaria, né? Não precisaria. Só que Não, por causa do Por causa... Porque do ser quando- humano, tem é. pessoas que agem com Porque tanta maldade que Sim. Deus tem que ó- comprovar Tem o que que tu faz com a comprovar. doação. tem. Porque assim, ó, Deus olha quando tu doa com teu coração, né? Claro. Eu nem gosto quando a pessoa já tá doando, querendo nota, querendo coisa. Sabe, eu até aceito, mas assim, eu entendo a preocupação da pessoa, porque hoje em dia, muitas pessoas também tomaram golpes achando que estava ajudando uma criança e era uma fake news, Sim. um pai e uma mãe se Ainda aproveitando, existe esse né? tipo de coisa. Ainda né? existe e acaba prejudicando quem? Pais que realmente precisam. Então, dentro do Uber, dentro do salão, muitas pessoas, quando eles verem que nós somos os pais, eles veem a realidade, aí eles decidem, agora eu vou ajudar. Porque antes eu ouvi dizer, eu ouvi falar, mas eu não tinha certeza. Então, isso é um outro processo que a gente enfrenta de dificuldade de receber doação com as pessoas que sejam medo. E tem o outro lado também, a gente fica com medo quando alguém te chama e diz assim, cara, eu vou te ajudar aí, vou te pagar aí 20 mil, vou te doar 20 mil aí. Ou vou te fazer alguma coisa, tu fica assim até meio assustado. Nossa, Opa, a gente se pela de calma medo. aí,
Vamos ver se o cara não vai tentar me hackear meu Instagram. Vamos ver se o cara não vai tentar Me tirar alguma me coisa tirar alguma primeiro. coisa, me mandar um link para mim Por clicar quê? e eu perder meu banco. Por quê? Porque eles sabem que pessoas que estão fazendo campanha têm dinheiro ou na vaquinha, que aí tá mais seguro, ou no teu banco, Sim. né? E aí... Porque através das doações tem que ter uma grana acumulada é, pra manter a Gente, tu criança. faz que nem a gente fez, a gente dá o carro, dá a É. casa, a gente só Só quer... quer curar. Então, nessa Só hora, quer curar. E aí, esses tempos agora, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que quer muito nos ajudar e falou um valor. E não deu tempo nem de ficar feliz, porque É. a gente, enquanto Não caiu o valor, a gente... fica... Porque aí eu já Né? abri o jogo pra pessoa. Eu falei assim, ó... Se você realmente quer me ajudar, por favor, que seja verdadeiro. Agora eu já vou te adiantar. Se você tentar mandar um link pra mim, eu não vou clicar. Se você disser que no dia que você foi sacar, eu preciso enviar algum valor pra desbloquear, não sei o quê. Cara, eu já falei pra pessoa, porque eu não conheço a pessoa, né? Eu não vou enviar. Porque assim, eu já caí em golpes, não tô disposto a me tirarem um pouco que eu tenho. Então, é sempre os dois lados. Você tem que estar cuidando até quando você vai receber uma ajuda. A família absurdo. que necessitada, ou a família atípica, ou a família que precisa de recurso, é a mais aliciada também a golpes. E tá fragilizada também. A gente caiu porque a gente tava bem mais fragilizada. A Mas gente não a tinha... pessoa que tá dando o golpe, ele sabe exatamente isso, né? Sabe? Eu vou chegar na Claro. pessoa que ela tá fragilizada, vai ser muito mais fácil de eu Claro. aplicar o golpe do que Claro. qualquer outra coisa. Claro. Total. Total. Mas assim, a gente A gente aprendeu com a os gente erros, né? busca A gente muito, aprendeu. a gente faz o que precisa, porque a gente quer dar qualidade de vida em primeiro lugar para o O Benjamin e para todos, porque A senão família. não tem como segurar as pontas. E outra, Rafa, quem como pai de família, como nós, que sempre trabalhamos, quem gostaria de estar numa sinaleira pedindo, cara? Ninguém. Ninguém, cara. Ninguém. A gente queria acordar, tomar o nosso café, que nossos filhos fossem pra escola, pra faculdade, vida futebol, pra totalmente vida normal, né? normal e trabalhar e vencer com o teu trabalho, com o teu suor, né? Isso é digno de um ser humano honesto, Ninguém trabalhador. quer depender de um Ninguém. terceiro pra poder Eu não sei, sustentar, as né? pessoas acham que a gente gosta de se humilhar. ou Adotaram pedir- como profissão. eu sou... Qual é a tua profissão? É campanha oficial do meu filho. É. Eu choro de noite e sorrio de dia. Cara, pelo amor de Deus, ninguém quer isso. A gente queria poder um dia viajar em família, não pode. A gente queria poder, sabe, ver o nosso filho jogar bola, não pode. A gente queria tanta coisa que tantas crianças fazem e o nosso não pode. Entendeu? Então, cara, a nossa dor, cara, a gente trocaria por qualquer dinheiro do mundo. Se Deus hoje dissesse, filho, eu te dou teu filho perfeito, mas tu começa do zero, debaixo da ponte. Bora, Deus. Começa debaixo da ponte, porque eu sei o que eu e ela vamos buscar, vamos batalhar, sabe? Agora, porra, ver um filho todo dia convulsionar, cara. Todo dia convulsionar. E tu tem que ser julgado pelas pessoas, e tu tem que ser julgado por causa de dinheiro, e tu tem que ser julgado por que tu não fez isso, por que tu não faz aquilo, cara. E a gente busca tudo, Ou por que tudo. que ainda faz? Por que que ainda continua? Então, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer por mim, por ela e pro nosso filho. E quem quer ajudar, ajuda. Quem não quer ajudar, glória a Deus. Mas eu não posso mais ficar focando nas pessoas que estão ou criticando ou que não querem ajudar. Isso é sobre elas. O que eu tenho que fazer pelo meu filho, que essas pessoas entendam, eu vou fazer, você goste ou você não goste. Você pode falar mal de mim, da minha esposa, do nosso filho, mas o que Deus tem guardado para nós, ninguém vai tirar de nós. Então, a gente sofre muitos ataques. Pessoas no direct, mas esse remédio que você está comprando tem no SUS. Mas para ganhar do SUS é uma burocracia. Mas demora ano pra... Mas o tratamento o neuro tem de graça. Sim, a cada um ano. Mas nem sabe o que síndrome Se ele nem pudesse conhece. ficar esperando, tudo bem, né? Então, assim, as Nem pessoas conhece. te julgam. Mas... E a fralda? Fralda tem no posto gratuita. Mas a fralda é de velcro, meu amigo. Meu filho rasga. Ele usa a de cuequinha, porque a de cuequinha ele não rasga. Então, assim, as pessoas querem te ajudar te julgando. Te condicionando. Te condicionando. Te limitando. Querendo dizer, tu não precisa de dinheiro pra comprar isso. Tu não precisa
gastar com isso. Vai fazer o quê? Vai roubar daí, então? Não, tu vê, Não, tu vai pedir pro governo. a gente, por exemplo, precisa fazer uma cirurgia bucal no Benjamin. Já tá meses tentando pelo plano de saúde dele. E as negativas, ele por ser hiperativo clínico, não tem como fazer uma extração no consultório. Ele precisa de uma internação. Sim. Aí o Sedado. plano libera a internação, mas não libera o centro cirúrgico. E eu tô há meses, só que eu E o plano sendo pago certinho. E eu tô há meses tentando. Eu não fui na internet nem pedir. É. A gente tá Sendo tentando. que é pra urgência. gente tá Porque ele tá tentando. com 3 dentes, precisa ser extraídos, fora a limpeza. É. Que já tá com outro dente incluso. Eu preciso tirar pra ontem. E a gente tá passando por esse problema agora. E é assim, por quê? E aí eu pensei assim, por que eu já não fui lá e não peguei? E disse Não assim, pagamos. gente, me ajuda a pagar o anestesista, A gente fez o o orçamento, cirurgião né? buco. Deu quase quê? 4 mil reais. Aí o que a gente fez? Na clínica, né? É, assim. numa clínica particular deu 4 mil reais. Fora o plano. Não, o plano não. Esse É o plano que a gente quer fazer em âmbito hospitalar. hospitalar. Até pra entendi. gente não gastar tudo isso. Esse era numa Só que o que ela tá querendo numa dizer? clínica só. Cara, eu tô tentando fazer pela Unimed pra não pagar. Mas Mas tá se eu demorando. tivesse os 4.500 pedido na internet, ter buscado, meu filho já tava com a boca arrumada. Então, se no particular eu não consigo, por que eu não vou lá, não vou fazer uma campanha ali rapidinho, ou vou pegar? Por que eu não pego lá da ida do México? Cara, porque eu tô tentando ir, mas daqui a pouco, se me negarem, eu vou pegar 4.500 de lá e vou Vai fazer arrumar, isso. e vou fazer a boca do meu filho. Porque se a gente for pegar da campanha pra tudo, a gente não vai Acaba sair a do campanha. lugar. Acaba a campanha. Não vai sair do lugar, porque tem fora a campanha outra demanda. E a gente já teve, Rafa, eu posso te dizer aqui, porque eu sou um homem de Deus, eu posso te dizer, a gente chegou a ter, em abril ali, quase 90 mil no Pix e quase 50 mil na vaquinha, quase 140 mil, sabe? Mas o que acontece? A demanda a demanda, quando não entra um grande empresário, não entra uma grande doação, fica entrando muito pingadinho, e você, como pai atípico, não consegue trabalhar, é normal baixar. Claro. Você precisa usar o recurso que você tem lá parado. Mas eu não vou pegar 140 mil e dali 2 meses eu tá com 30 mil, 20 mil, não é isso. Sim. Mas ele vai baixar. Porque Até porque ele tem necessidades básicas tem totalmente necessidade- diferentes de outras crianças. a necessidade do Benjamin hoje é de 5, 7, 8 mil por mês. Básica. Sem trabalhar, como é que tu vai fazer? Responde isso pra Como é mim. que tu vai morar? Aí tu tem que morar, tu tem que cuidar do teu filho, tu tem que botar gasolina no carro, vocês têm todos que se alimentarem, vocês têm outros filhos, vai fazer como? Sem trabalhar. Até porque o Benjamin depende da presença de você 100% todos os dias. Exatamente. Depende. Meu Exatamente. Deus. 100%. Hoje para nós estarmos aqui, nessa 1 hora, a gente precisou deixar a minha mãe, a minha filha, que não vai ir na faculdade hoje, para poder estar lá, e mais o meu sogro. Então, assim, são 3, né? Então, você imagina a estrutura que quando eu e ela precisamos ir em algum lugar, a gente precisa montar quase um campo de guerra, Alguém assim. acaba cedendo, deixando de fazer, Fazer alguma algo. coisa pra nos ajudar. Pra Alguém tudo vocês deixa estão de passando por uma fazer dificuldade, algo. né? Nem que seja pra ir no mercado, já não é mais uma Não. coisa normal. Não é uma coisa que todo mundo faz normal tem que ter uma programação por trás. né? Isso, no fim, tá se tornando meio que um desabafo, né? desculpa. Que não era nem, Sim, né? sim. Mas O foco era falar do Não, mas é que assim, ó, não que do seja México, um desabafo. Era um pouco do relato também, porque as pessoas que estão do outro lado assistindo agora, elas precisam saber que isso é de verdade. Se a gente chega aqui também e só fala, ó, precisamos de tanto pra campanha do beijo. Fica meio Tá. robotizado, né? Tá, mas e aí, por que eles precisam de tanto? Olha tudo que essa família passa. Pra gente mudar do assunto da dor, não sei se, de repente, querer perguntar mais pra Magli, se tu não te sentir à vontade de falar também não tem problema nenhum. Mas é que como o Café com Líderes, o poder das conexões, a gente tem muito povo feminino que nos acompanha. E tem muita gente que ainda acha que tem problemas. Tem muita gente que de repente tá olhando ali na dúvida ainda, tipo, mas será que eu ajudo? Será que eu não ajudo? Eu queria que tu comentasse um fato que mexeu muito comigo da última vez que o André veio aqui. É difícil expressar. Eu fico um pouco emocionado também por esse lado. Eu sou muito fã das mulheres, assim. E de ti ainda 10 vezes mais por tudo que tu passou.
mas eu queria saber como foi pra ti a parte de tu ganhar tempo com teu filho e tu abdicar de uma vaidade que eu acho que é a maior joia da mulher, Ah, que foi o cabelo. cabelo. Eu queria que tu, se tu pudesse falar um pouquinho Uhum. sobre isso, com um pouquinho mais de detalhes, para as pessoas que estão do outro lado verem que talvez elas não tenham um problema. Para quem abdica da principal joia, a mulher, a principal joia dela é o cabelo dela. Para 99% das mulheres, eu acredito nisso. Com certeza. E o André nos contou um caso que eu gostaria que tu contasse, que para ganhar tempo com teu filho, tu teve que abdicar dessa vaidade. Quando o Ben internou na UTI, o André acabou adoecendo junto. No meio do caminho, imagina, indo pro hospital, parou em Tijucas, ficou internado lá, virado de bruços para não ser entubado. E eu confesso que quando um filho da gente interna da forma como ele ficou em coma, é só o pó que fica junto também teu, sabe? Eu tive que entender que se eu demonstrasse que eu não estava forte, eles iam me tirar de perto dele. Eu precisava mostrar que eu estava equilibrada emocionalmente, porque eles ficam no teu olho para ver se tu tá ali bem também. Porque tu precisa, né? Tá bem. Então eu não tive muito tempo de ter sentimentos ali dentro. E eu não queria sair de perto dele a todo momento. Eu vi coisas que eu digo para o André: ninguém vai saber o que é. Ninguém vai imaginar o que é ficar 24 horas, porque eu tive que ser os olhos e a voz do Benjamin enquanto ele estava em coma. E eu sei o quão isso foi importante. Eu me culpo muito, porque ainda acho que eu não fiz o suficiente. Que muitas das coisas o André, como homem ali, poderia ter feito melhor que eu. Mas eu tive que fazer esses 2 papéis. E eu era sempre cabeleireira, sempre super vaidosa com meu Uma coisa que tu cabelo. cuidava tanto da área da beleza. Cabelão que eu tava, loirão, unha, todo um... Eu só fui assim, ó, puf, fui tirando. Fui no banheiro e eu lembro que eu tinha assim, ó, muito rápido, né, pra tomar Era banho. 10, 15 minutos. Nem isso, eu ficava assim angustiada, De deixar ele lá sozinho. porque assim, já aconteceu situações de eu acordar, eu dormia do lado dele numa poltrona, eu acordar e ele tá um segurando a cabeça, o outro aqui, porque mexeram nele e deslocou o tubo sabe? E como que eu não vi isso? Então, às vezes, até dormir era difícil, porque eu ficava com medo, porque era um segundo para acontecer alguma coisa. Muito rápido acontecia algo. E fui, e eu disse, para que eu quero shampoo? Além do cabelo ficar duro, porque não tinha nada para usar. Não que ele não me desse estrutura, mas não. Peguei a tesoura, nem lembro de onde que eu consegui uma tesoura lá dentro, não faço ideia. Isso tu fez lá dentro mesmo? Dentro do banheiro, dentro do hospital. Eu pedi pra ele, eu acho, não me lembro, foi uma Foi. vez que tu conseguiu Que eu ir. consegui, antes de Ele adoecer. olhou assim, o que tu fez? Ela fez sem te comunicar, sem tu Não, saber. sem eu saber. disse, Quando André, ela veio com o Não cabelo dá. Eu nem... muito mais curto Eu que só ela molhei o tá cabelo no hoje. chuveiro. Ela veio que parecia um homenzinho, assim, todo repicotado. Eu E ela disse, disse: não posso ter cabelo agora, não posso perder tempo. não dá. Porque Aquilo me impactou demais, cara. eu era o corpo do Benjamin, a minha alma foi junto. Então era só um corpo ali e o meu corpo precisava sobreviver porque o corpo dele era o meu corpo. Então a minha alma estava lá com ele dormindo junto, então eu não tinha mais sentimentos ali. Eu tive que segurar muito, porque quando põe para fora era muito difícil de parar. Então quando eu chorava lá fora, eu ficava estirada no meio do corredor, assim. Era um choro que eu disse, eu não posso ficar assim, porque senão, se eu não conseguir levantar, eu não posso deixar ele sozinho lá dentro. Então,
Hoje foi a primeira vez que eu cortei, assim, mais curto, porque até então, depois, eu não quis cortar porque para não me lembrar, né, essa fase. Mas eu tô de novo numa pegada que eu preciso de tempo. Sim. Mais do que compreensível, né? Então assim, nesse momento, ao mesmo tempo, depois eu precisei entender que eu precisava também que o meu marido gostasse de mim ao me ver. Quando o Benjamin, depois que ele saiu do hospital, a primeira vez que eu voltei a passar algo no rosto, ele fez assim no meu rosto. Porque ele acordou, era outra mãe que estava ali, não era a mãe dele que ele conhecia. Por mais que ele estivesse confuso neurologicamente. E aí o fato de voltar a me arrumar, quando ele acordou, eu digo, eu preciso voltar à vida junto com ele. Então eu vou voltar a me arrumar, eu vou voltar a me maquiar, vou voltar a arrumar meu cabelo, porque o Benjamin precisa me ver bem. Ele precisa ver que está tudo bem. Ele precisa me reconhecer. Não basta ele se olhar no espelho. Ele precisa me reconhecer também. Então, isso de também voltar a se cuidar nesse momento difícil de tratamento, que a maioria das mães entram em depressão, sabe? Entra em depressão, os pais homens Separam. separam, a maioria vai É muito embora, né? importante para o filho. É por demais importante para ele. Naquele momento, eu dizia: o Benjamin não me vê, então eu não preciso nesse momento. Tirei o cabelo. Depois, porque assim, nossa, como tu tá bem. Ai, que bonita que tu é. Ai, porque. Gente, é porque assim, não adianta eu querer que meu filho fique bem e eu mostrar para ele um desespero. E eu mostrar para ele que a vida tá uma desgraça. É. Não dá. Então eu tenho que ser. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu tenho que refletir para ele, né? A alegria do Senhor. Eu tenho que refletir para ele que eu sou fruto do Espírito. E isso aí, automaticamente, eu creio que vai ajudando também. Tudo é as terapias, é médicos e o núcleo familiar, sabe? Agora, desculpa, mãezinha. Se eu sei que tá quase na hora de terminar, né, Rafa? Não, ainda temos mais uns Eu minutinhos aí. tenho. Eu acho que. Até peço desculpa, porque senão eu ia esquecer. Não. Hoje em dia, com a rede social, o nosso telefone, ele costuma trazer lembranças, né? Ah, você há tantos anos atrás, né? Tanto o iOS quanto o outro, Android. Android, eles costumam, né? Você há 9 anos atrás, você há 7 anos atrás, você há 1 ano atrás. E, cara, eu acho que os meus momentos de choros mais forte é quando meu celular traz as lembranças do meu filho antes da doença. De eu ver ele, né? Meu sogro me mandou uma foto ontem, né, amor? Uhum. De eu no colo com ele no shopping, ele com 3, 4 aninhos, lindo, maravilhoso, cabelo cacheadinho, sorrindo, sabe? E, e é uma lembrança tão gostosa que eu fico pensando, será que eu curti tudo que eu podia ter curtido com meu filho até aquele momento, né? Quantas vezes de repente ele me chamou para um futebolzinho para eu brincar, abraçar ele e de repente eu tava grudado no celular ou eu tava dando importância para outras coisas muito, 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 e eu tenho uma dor muito grande por causa disso, sabe? Quantas vezes de repente meu filho não desfrutou da minha presença porque eu tava trabalhando, ou da minha esposa, e o que ficou foram aquelas fotos, aquelas lembranças, e isso me machuca muito, sabe? Então, queria dizer para os pais que eu sei que hoje em dia o mundo é tão corrido, né, Rafa? Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa dar o melhor pro seu filho, pra sua esposa, mas que a gente tente, em momentos como na mesa ou em comunhão, né, em algum momento deixar o celular mais de lado, deixar o marido prestar mais atenção na esposa, ter mais momentos de lembranças, né? Hoje a minha esposa, a gente queria tanto viajar com o Benjamin, ter um momento de lembrança com ele em algum lugar. Foi poucas vezes que a gente conseguiu desfrutar de uma praia com o nosso filho também, porque a nossa condição era difícil. E a gente veio para a praia com isso, né? Para desfrutar.
Então essas lembranças nos machucam muito, sabe? Olhar para trás assim, então o pai, mãe, às vezes dá uma respirada, o trabalho é importante, a faculdade, tudo é muito importante, mas não é nada mais importante para nós homens do que a nossa esposa e os nossos filhos e aqueles que a gente ama. Inclusive os amigos fazem parte dessa estrutura. Que, por exemplo, eu não vejo o Rafa há muito tempo, mas eu e ele se falamos que a gente não precisava se ver. A gente sabia que um outro estava bem ou torcendo. Tem amigos que são assim, eles estão longe de ti, mas você sente uma conexão a vida toda. Então, essas pessoas que você quer bem, tente estar perto delas ou conectadas com elas. Independente do que elas estão passando. Porque a vida é um sopro. Hoje eu tô com 41 anos e minha esposa 30 e... Enfim, é isso, cara. É pedir para as pessoas curtir cada momento que puder. E quando conhecer histórias como a do Benjamin, quando puder conhecer histórias de outras crianças, ou eu digo, às vezes você acha que você pode ajudar com o financeiro, não, cara. Você pode compartilhar a história, você pode orar pelo meu filho, você pode nos levar até alguém que possa ter condição. Eu digo que fazer o bem tá no simples, cara. É ajudar uma senhora a atravessar a rua. Cara, é ajudar Sabe que hoje ele, desculpa te interromper, eu também, senão eu vou esquecer. Hoje o André faz um trabalho dentro da igreja muito legal, no meio desse tempo, pouco tempo que a gente tem, que é resgatar meninos através do futebol, né? É um meio de trazer para Cristo, às vezes convidar para a igreja, não querem, mas tu convida para jogar um futebol, eles vão. E tem sido assim um pai para eles também, sabe? O Magri, Eu mas acho o André não joga, né? Não. Não, né? Por favor, não faz uma Cara, coisa eu dessa. Já ganharam Eu nunca joguei, eu sempre dei show. campeonato. É um pouco diferente do que jogar, né? Eu não Mas- acredito em Colorado, cara. mas Não posso hoje- acreditar em Mas Colorado. hoje eu tô meio que aposentado e eu sou treinador, né? Sou o Eu treinador acho que do time. reflete muito do que ele faria pelo Benjamin, gostaria de estar fazendo pelo Benjamin, Coisa né? linda. Vocês são balneário, né? É. E aonde que fica a escolinha? Pra quem estiver assistindo aí também e quiser levar os filhos lá pra jogar uma bolinha, né? Na verdade, são meninos a partir de 14, 15, 16 e a qualquer idade. Porque o que a gente tá buscando ali é homens que estão no mundo, Entendi. né? Homens que estão sem direcionamento, meninos que estão indo para bebida, para as drogas, e a gente quer resgatar. Entendi. Pais que de repente não estão honrando suas esposas, não estão desempregados, estão sem foco, e a gente busca, leva lá no futebol e ele acha que vai só jogar um futebol e lá não, lá ele vai receber uma oração, Tem o pós. ele vai receber uma palavra, Sim. ele vai ver que no futebol lá ninguém vai se ofender, ninguém vai se bater, tem uns arranca-rabo, às vezes tem, mas ele Normal, vai né? ver que lá, por exemplo, em vez de o cara querer tomar o dinheiro dele, alguém vai te perguntar, tá precisando de alguma coisa? Um tênis, um meião, tu consegue vir pra cá? Tu tem carona? Então ele começa a ver que em vez de te tirarem lá, eles vão ser ajudados, Sim. né? De alguma maneira ou outra. Então é isso, eu costumo dizer que a gente pode ajudar várias maneiras. Até a pessoa que te aborda às vezes na rua, compra um lanche pra mim. Cara, compra. Se você tem condições, compra. Você não sabe o que isso no mundo espiritual reflete na sua vida, você ser bênção na vida de alguém. Então, Como a gente é abençoado, a gente pensa faz que é. questão de abençoar. Porque Plantio tá é um na Bíblia, né? milagre, é um É. milagre tudo que a gente consegue, que não é a gente que consegue, né? Deus que proporciona os tratamentos para o Benjamin, isso já é um milagre chegar no acesso a isso. Então, como a gente é abençoado, a gente também gosta de abençoar, E né? a gente sabe, né, Rafa, que o Café com Líderes, o Coffee United, Temos um projeto vocês também. têm um projeto aí muito grande de ajudar crianças, pessoas, né? Eu entendo que Florianópolis é um lugar onde muitas pessoas têm condições, têm grandes empresários, né? Aqui é um lugar abençoado, assim como o Balneário. Então, eu queria pedir para fazer esse pedido, né, para o Café com Líderes, com o Coffee, que além do podcast, que vocês já é uma baita abertura que vocês estão fazendo por nós, mas que realmente os empresários da região que se sensibilizem, que possam nos ajudar. Cara, qualquer valor é valor. Eu costumo dizer que qualquer número acima de 0 é melhor que 0. Então, às vezes a pessoa acha que, cara, eu não vou doar R$50, porque R$50 não vai fazer diferença.
Faz. Se a cada 20 pessoas pensarem isso, é menos. Imagina, é muita grana. O vídeo do Clube dos Canalhas, que teve 3.300.000 visualizações. Se toda pessoa que viu tivesse doado 1 centavo, nós estava com 3.300.000. Então, assim, o Pix tá ali, R$2, R$1. Cara, o que você sentir no seu coração, você vai estar ajudando sim o Benjamin, vai estar ajudando a mãe do Benjamin, vai estar ajudando o pai do Benjamin, vai estar ajudando a realizar um sonho que é chegar lá no México. Vamos fixar aqui nas câmeras, ó. Então, QR Code da história do Benjamin, com Instagram, com tudo. tem o QR Code. Não sei se aparece bem ali. Quem quiser ajudar, gente, que tiver algum empresário aí, ó, que possa estar dando Um pouquinho mais pra aí trás. um pouquinho só. mais pra trás. Aí tem QR Code, tem tudo aí. Aí. Pro pessoal acompanhar a história. Fala pra gente qual é o Instagram que tá lá, qual é o @ do Instagram, quem quiser acompanhar a história um Então, pouco mais sobre. O Instagram é @acura-do-bem, tudo junto com N no final. Instagram acura-do-bem, com N. com N no final. O Pix, para quem quiser digitar o CPF, é 825-801-03015. André Kloss, sou eu o pai. Ou através do nosso QR Code, que daí vai dar no Nubank. São as duas contas que a gente tem para essa campanha. Ou se Perfeito. você quiser ajudar através da vaquinha, o link tá lá no Instagram também. Você clica na vaquinha e oferta o valor que você puder. Então, agradecer mais uma vez você, Rafa. Capaz, que isso. Agradecer Vocês aqui estão em casa. o estúdio, Fala aí. Desde que a gente chegou aqui, a gente foi muito bem tratado as 2 vezes. Então, desejar sucesso para eles. Desejar sucesso pro Coffee, pro café, para você, meu irmão. Sabe que eu torço muito por ti. Tamo junto sempre. Ao presidente aqui do clube, muito obrigado por nos dar essa oportunidade novamente de estar aqui e desfrutar da presença de vocês e pedir novamente que vocês compartilhem essa campanha, o Instagram, e que se você sentir no coração, você possa nos abençoar. E que se não sentir também, em algum momento vai chegar alguma história importante na vida de vocês e que vocês possam abençoar alguém. Foi que nem tu falou, né, André? Nem tudo é financeiro, né? A pessoa que tá assistindo aqui que puder compartilhar a live, que puder mandar pra alguém que acha que essa pessoa pode ser uma possível ajuda, compartilhando. Cara, de qualquer forma. Se também não se sentir à vontade de clicar no QR Code, chamar... Pode chamar o pessoal do Café com Líderes, pode me chamar lá, pode chamar o pessoal do estúdio. Ali no folder aqui, ó, tem tudo sobre, tem tudo. Nas redes sociais vocês vão achar todo mundo ali. Qualquer ajuda, gente, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Muito bem-vinda, né? Isso aí. Só mais uma coisa que a gente não pode esquecer. O André tá fazendo uma ação, pra quem é fã de futebol, do álbum de capa dura da Copa, completaço. Assinado e autografado pelo Firmino, né? É isso, né? É isso. Então, essa febre da Copa do Mundo e das figurinhas, nós vimos uma oportunidade não de pensar, vou gastar com figurinhas. Não, a gente pensou numa oportunidade primeiro do Benjamin, olhar ali o Messi, o Cristiano Ronaldo, as figurinhas e trazer a lembrança para ele do futebol. Que ele fica vidrado Ele ali fica vendo, né? vidrado olhando, e para nós isso é muito importante. E o segundo passo foi ver que as figurinhas eram um momento de conexão. Sentar no shopping, trocar figurinha, conhecer pessoas. Fazer um network, Fazer né? um network. E nesse caminho eu conheci o Alisson. Nós já se conhecia do tempo do Whindersson Nunes e do Popó. E ele se tornou uma referência em Balneário Camboriú e região, conhecido como o mago das figurinhas. E ele estava na Heróis da Pizza, onde ele trabalhava, e o Roberto Firmino, jogador da seleção brasileira, hoje atualmente jogou anos no Liverpool, hoje está na Arábia, esteve lá, ele é daqui de Santa Catarina, né? E onde ele assinou, né, o álbum e assinou uma das figurinhas com brasão. Então a gente tem um álbum de capa dura, novinho, né, embalado, e esse álbum a gente quer que a gente receber um lance, né? Receber um lance, a gente tem reverter para a campanha, a gente já tem um lance de R$1.500, mas a gente está tentando um pouquinho mais, né, Rafa? Com certeza vai. Então, se você quer ter um álbum aí com uma assinatura de um ex-jogador da seleção, um grande jogador como Roberto Firmino, também tá lá na rede social, você pode chamar nós lá e fazer um lance. Ó, vou lançar um desafio aqui, hein?
Se alguém lançar, se quem der um lance com mais de 1.500, eu vou ficar sabendo e eu vou dar 500 a mais. Ó, Então, ó, eu quero fazer esse álbum chegar num valor bom pra ajudar esse casal de amigos aqui, um casal de pais que tá precisando tanto da nossa ajuda, que pra salvar um filho, vocês já viram que não tem medida de esforço nenhum, né? é isso aí. Queria agradecer aqui a esse casal, que eu não tenho nem palavras. Adorei essa conversa aqui com vocês, sabe que eu tenho uma admiração, um carinho enorme por vocês. A gente que agradece, porque dá um espaço para uma família típica, dá um espaço para as pessoas saírem um pouco, né, da bolha ali e verem ó, a real situação de muitas famílias. Não é sempre que acontece. Eu imagino, porque a luta, ela não vai parar tão cedo, né? A gente torce que pare muito Sim. cedo, Verdade. mas ela não para tão cedo, até pelo projeto que vocês querem fazer pós, né? Mas sabe o Exatamente. que, desculpa, só mais um atento, que o que nos fortalece é tu parar de perguntar por quê. Já te falei isso. Já. E sim, pra quê? E aí tu só vai, porque tu tá aqui pra uma missão. Então, pega, abraça e só questiona pra quê, então, que tu queres. Por quê? Não, pra quê? Amém, que Deus abençoe. Amém. Gente, Valeu. Deus acompanhe vocês no caminho de volta, que Deus acompanhe essa luta de vocês, Obrigado, irmão. que não é pequena, eu acompanho já faz tempo. Vai dar tudo certo, que depender aqui do Café com Líderes. E A gente tá aqui pelo poder das conexões, E né? a Não gente adianta. quer ir lá um dia no futebol lá Vamos lá. pra ficar pro churrasco. Aquele bom, né? Aquele bom, não aquele. Não aquele sabor, bom. churrasco. Sabor. A gente quer ir lá e eu quero estar bem da coluna pra jogar também. Aí eu quero Não, convidar... melhor não, cara. Vamos pular essa Ai, parte. Deus. E eu quero convidar também as mães atípicas, que a gente tem uma sala para as crianças especiais na nossa igreja, mães que querem conhecer a Cristo, que querem ir na igreja. Nós montamos uma sala chamada Ludotec, lá eu cuido também de crianças especiais, como eu gostaria que cuidasse do meu. Muito bem, parabéns por isso. Mais uma, né? Mais uma luta. Gente, ficamos por aqui. Mais uma vez, Café com Líderes, por o poder das conexões. Hoje foi um pouco emocional. A gente tá todo mundo aqui, ó, flor da pele, mas por uma grande causa. Obrigado. Lembrando, segunda-feira, às 8 horas, tá no ar, segunda parte do episódio com a família do Benjamin. Obrigado, gente. Até mais. Valeu.